Olá, olá amigos do canal Espanhol Fácil. Nesta aula número 56, nós tínhamos falado que faríamos exercícios para praticar as preposições a, de e em, que foram estudadas nas últimas 5 lições, ou seja, nas últimas 5 videoaulas estudamos e conhecemos os usos das preposições a, de e em. E hoje nós faremos exercícios para praticar estas 3 preposições em espanhol, ok? Tudo bem. Mas, logicamente que toda aula, nós começamos a nossa aula fazendo a correção ou fazendo alguma coisa, comentando sobre o exercício que foi deixado na aula passada. E na aula passada, na aula anterior, nós tínhamos feito a pronúncia e a leitura de um texto e o exercício era em que você teria que nos dizer de que exatamente se trata o texto. Essa era a prática, poder ouvir e poder entender o tema, o assunto principal do texto, sem importar o vocabulário que aí se estaria usando. Muito bem. O texto era sobre el murciélago. El murciélago, que em português é o morcego. É uma lenda mexicana. Tudo bem. E, na verdade, o texto fala sobre, diz que, não há muito tempo atrás, o morcego foi a ave mais linda da criação. Era muito linda, mas que nem sempre foi assim. Que no princípio, o morcego era como a gente o conhece agora, né? E, portanto, era a ave mais feia, mais horrível de todas as criaturas. Então, isso começa a história assim. Então, ela diz que uma vez, aí ele foi até o Criador e pediu, falou que estava se sentindo mal por ser assim, dessa forma. Então, aí o Criador pediu para que ele fizesse o seguinte. Então, como estava se sentindo muito feio, e além disso, como não tinha penas, ele sentia muito frio. E então aí ele foi para o céu, pediu para o Criador que pudesse dar para ele um abrigo. Aí ele falou, o Criador disse que não tinha penas para dar, plumas, que se chama em espanhol, e disse que descesse para a terra e que pedisse uma pena para cada ave da terra. Aí então o morcego desceu e foi o que ele fez, pegou uma pena de cada uma das aves que ele conhecia na terra. Então ele pegou uma pena de cada um e se sentiu muito bem, muito orgulhoso, agitava as asas para mostrar que ele tinha umas lindas penas e despertou a admiração das outras aves. Inclusive, se diz que num dos movimentos que o morcego fez nessa época, que ele era muito bonito, nasce o arco-íris. E que por isso ele representava a encarnação da beleza. Mas como é natural, então as outras aves começaram a sentir inveja dele e começaram a não gostar nada dele. Então fizeram uma delegação dos pássaros para subir até o Criador e se queixar com ele. Disseram que o morcego andava por aí se gabando o tempo todo, fazendo gozação com a forma dele, e que os demais tinham ficado com uma pluma, com uma pena a menos e que sentiam frio. Então o Deus, o Criador, mandou chamar o morcego novamente e pediu que ele repetisse os gestos que tinham ofendido os seus colegas passarinhos. O morcego agitou tanto as asas, que voltou a ficar nu, sem penas. E durante o dia inteiro choveram penas do céu. Desde então, somente voa de noite em rápidos giros pela escuridão, tentando obter plumas imaginárias. E ele não fica quieto para que ninguém possa perceber o quanto ele atualmente é feio. Então, essa é a lenda mexicana sobre o morcego, ok? Mas então vamos para o nosso tema principal dessa aula, que é o uso e a prática das preposições. E isso vai ser assim: frases para praticar
as preposições a, de e em. Assim nós vamos trabalhar com frases e ao final com um pequeno texto, ok? Tudo bem, aqui temos alguns exemplos de como nessas 5 aulas anteriores, vendo as preposições, seus diferentes usos. Eu vivo em Lugo, a preposição em, nós vimos que basicamente indica lugar. Juan es de Madrid, um dos usos da preposição de a origem, indicar a origem das coisas. El lunes voy a trabajar, se usa em algumas das principais perífrases verbais, o verbo ir, preposição a, mais o verbo no infinitivo. Cenaremos em tu casa, outra vez o uso da preposição e indicando lugar. Dale esto a tu madre, um dos usos da preposição a é como objeto direto e indireto. Este lápis é de madeira, a preposição de também se usa para indicar a matéria, o material de qual são feitas as coisas. Viajaremos em trem. Aqui é interessante, pois quando nós vimos a preposição de, dizemos a diferença interessante que há entre o espanhol e o português, já que em português se usa viajaremos de trem e em espanhol se usa viajaremos em trem, ou seja, um uso de uma preposição diferente. E não sei de quem é esto. Tá? São diversos usos que, se você sentir necessidade para fazer os exercícios, você precisa rever as aulas, as 5 anteriores aulas onde vimos os usos das preposições. Tranquilo, você está aprendendo o idioma, você está estudando e aqui é o momento de você consultar, de você conferir o que você está fazendo, ok? Então vejamos. Práctica usando uma das preposições, né? Ou practica usando uma das preposições. Aqui começamos com uma série de frases onde você vai colocar ou a preposição a, ou a preposição de, ou a preposição em, ok? Então vejamos, nesse primeiro quadro são 6 frases. Aqui as frases do número 7 ao número 15, né? Usando mais frases, também trabalhando com as preposições. E aqui temos até a frase 19, também com o mesmo objetivo de que você use uma das 3 preposições em cada frase. E no número 20 é um texto que começa aqui, nesta parte, quando diz: Los padres, Juanco, viven, edifício situado. Você vai preencher usando a preposição adequada. Isso termina nesse quadro aqui, e com esses exercícios você vai praticar o uso em espanhol das preposições a, de e em, ok? Nessa aula 56, que nós chegamos já até agora na aula 56, é só exercícios, não tem um conteúdo novo. Hoje não vai ter também texto de pronúncia, porque o objetivo desta aula era só para você praticar na sua casa, com as videoaulas e com esta videoaula, especificamente praticar o uso das preposições a, de e em, ok? Então, por hoje é só, e na próxima semana teremos um novo tema para ver dentro do nosso curso de videoaulas do curso Espanhol Fácil, ok? Espero que vocês tenham uma semana excelente e um forte abraço para todos. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Enquanto isso, clique dizendo que você gostou da videoaula, compartilhe com seus colegas, amigos, colegas de espanhol, parentes, vizinhos, etc, etc. E deixe seu comentário. Tudo isso ajuda a incentivar a atividade do canal. Você pode comentar, propor um tema, discordar ou simplesmente mandar um oi. Um forte abraço.